A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos falar da lição de número 12. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 22 de março de 2026 e traz por tema o Filho e o Espírito Santo. O texto áureo nos diz desta maneira: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de te nascer será chamado Filho de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, o versículo de número 35. A verdade aplicada nos ensina que o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é mostrar que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. O segundo objetivo, explicar que Jesus viveu e realizou seu ministério em plena dependência do Espírito. E o terceiro objetivo, destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. Bom, então vamos para a nossa palestra semanal, dentro daquilo que destacamos, né, da lição, para que a gente tenha mais um ponto, né, para facilitação do entendimento daquilo que nós estamos tratando. Lição de número 12, né? Quero agradecer também as orações, o braço melhorou bastante, de maneira que já consigo escrever de forma legível, Tá bem? Muito obrigado para que oraram, os irmãos que oraram, os amigos que oraram. Então, a lição de número 12 já nos avisa também que o trimestre está acabando e já estamos nos preparando para o próximo trimestre, porque estamos matriculados na maior e melhor escola do mundo, não somente teológica, mas em todos os sentidos, né? Nós aprendemos muitas coisas na escola bíblica dominical. Então, a relação no ministério do Filho, a relação do Filho, do Deus Filho com o Deus Espírito Santo. Estamos falando da Santíssima Trindade, foi o tema do trimestre, da Santíssima Trindade. Então, nós estamos falando da relação, né, no ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Quando falamos sobre isso, nós estamos falando de relação, de relacionamento, como foi o trabalho do Filho, como se cumpriu o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua obra, né, nos 3 anos em que ele viveu, em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como foi? Então, nós vemos também, vamos ver na lição, que o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência. Então, veja, o relacionamento, o Filho e o Espírito Santo, a relação foi de dependência do Filho, dependendo do Espírito Santo. Logicamente, como sempre falamos e vamos falar ainda, né, que isto não diminui, não subtrai em nada a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo, não nega a sua divindade, não atrapalha, não confunde, não. Pelo contrário, vai nos ensinar como o Filho entende e desempenha o seu papel com relação à Santíssima Trindade e o seu ministério terreno. É por isso que o autor da lição, o comentarista, ele traz muito sabiamente esta explicação, que o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito Santo. É uma lição maravilhosa, porque ele poderia ter uma visão errada, vamos chamar assim, tá, para ficar mais fácil. Porque ele poderia dizer, não, eu também sou Deus, então eu vou fazer da maneira que eu acho que eu tenho que fazer. Não, pelo contrário. Ele se reveste de humildade, ele deixa, né, todas estas prerrogativas
sem perder a sua deidade, mas todo o seu direito para depender, para cumprir a vontade de Deus, né, Deus Pai, na dependência do Espírito Santo. E esta é uma lição muito valiosa para nós, porque nós devemos aprender desta maneira também, porque muitas vezes nós nos consideramos, nós nos achamos, e às vezes até conquistamos alguma coisa, e isto faz com que altere o nosso relacionamento, a nossa relação com Deus, a nossa relação com os irmãos, a nossa relação com os nossos ministros. Quer dizer, alguns pensam que se tornaram agora algum tipo de iluminado, algum tipo de... E, obviamente, a humildade. A primeira coisa que vai é a humildade, depois a dependência, depois, né, as necessidades, nós nos achamos. Mas, quando olhamos para Jesus Cristo, nós vemos que ele cumpre seu ministério dependendo do Espírito Santo, completamente, plena dependência. Quer dizer que em tudo que Cristo fazia, ele estava dependendo da ação do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo em sua vida, tá bem? E olhando também, quando olhamos para, olhamos aqui para o segundo ponto é bom, né? O segundo ponto, o segundo objetivo, está isso aqui, é nos instruir, nos ensinar que Jesus Cristo ele cumpre seu ministério, mas com esta designação, com para nós um ensino, um alerta. Ele cumpre esse ministério em plena dependência do Espírito Santo. Tá? É o que nós precisamos aprender. Muitas vezes, como eu já disse, acontecem coisas em nossa vida por permissão de Deus, e ao invés de nós diminuirmos, como disse João Batista, importa que ele cresça e eu diminua, nós simplesmente nos consideramos, né? Podemos não chegar à loucura de nos considerarmos melhores e nos tornarmos independentes de Deus, não. Mas, geralmente, com os nossos ministros, né, aqueles que estão no mesmo chamado, os irmãos da igreja, aqueles que estão sob a nossa liderança, dá-se a entender que nos tornamos aí um tipo de especial, né? Como eu já disse, de iluminado, mas não é isto. Não é isto. E quando vamos para a introdução da lição, nós vamos ver sobre esta relação. Nós vamos falar, destacamos a parte que ressalta o relacionamento entre Cristo, entre Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o Espírito Santo participando ativamente, tá bom? Sem confundir como aquela religião que se apresenta às nossas portas no final de semana, como o Espírito Santo como uma força ativa. Não, aqui ativamente é que o Espírito Santo participa constantemente e plenamente nestas áreas específicas que estão destacadas na introdução. Tá? O Espírito Santo participa ativamente no quê? Da encarnação, nós vamos ver, obviamente nós já vimos, só vamos reforçar isto, né? Da encarnação, participa ativamente da encarnação, participa ativamente da capacitação, né, do nosso Senhor Jesus Cristo para o ministério, mas ele não é Deus, calma, tá? Ele também participa ativamente de sua exaltação. Tudo isto, encarnação, capacitação e exaltação, está ligado ao Filho, está ligado a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós destacaremos a terceira pessoa da Trindade nesta lição, mas contundentemente a sua participação no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Senhor Jesus Cristo. E começamos então o Espírito e a concepção, né? Nós vamos falar quando a encarnação, né? A concepção, veja, o anúncio, o Espírito e a concepção do Filho. Tá? Obviamente que através da concepção de Maria, pelo poder do Espírito Santo, dar-se-á a encarnação do Verbo, né? O Verbo que se faz carne e habita entre nós.
quando nós falamos, e até nós notamos, ainda nos dias de hoje, uma certa dificuldade de uma não pequena parte de cristãos que, ao se depararem com a doutrina da Trindade, da Santíssima Trindade, eles ficam tanto quanto ressabiados ao falar, né? E isso nós vemos até em ministros, nós vemos até em professores, porque de uma coisa virão perguntas. É o que nós vamos ver na vida de Maria, né? Maria, a jovem escolhida para gerar, né? Não é mãe de Deus, ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque como Deus, 100% Deus, ele não tem mãe, ele tem pai. E 100% homem, ele tem mãe, mas não tem pai. Uma música antiga de Cícero Nogueira. Por isso que talvez era até mais fácil nós compreendermos algumas doutrinas antigamente, porque a inologia, o inário, as canções cantadas antigamente, a maioria delas estavam relacionadas com a Bíblia. Hoje não se vê mais isso, né? Quer ver? Como homem ele teve mãe e não teve pai. Como Deus ele tem pai e nunca teve mãe. Como homem ele sofreu. Veja, é uma música totalmente voltada, né, à deidade de Cristo, voltada à teologia, à cristologia, e nós vemos que a letra é totalmente cristológica. Então ficava muito mais fácil de nós compreendermos, porque nós tínhamos as nossas Bíblias, a escola bíblica dominical e os hinos, a maioria dos hinos, quase que massivamente, eles estavam relacionados à Bíblia. Eram hinos que nós poderíamos, vou dizer, hoje nós, infelizmente, como dizia um pastor, o pastor que me formou lá no início, ele dizia assim, cantiga de crente, né? A cantoria de crente hoje. A maioria das músicas exalta o homem, né? O homem é um coitadinho, Deus é obrigado a fazer coisas para o homem, e Bíblia mesmo, biblicamente falando, são bastante pobres. E agora também quase que 90% destas músicas, elas não trazem, elas não ajudam. E nós tínhamos, graças a Deus, as músicas antigamente, a maioria delas, eu acabei de citar uma de Cícero Nogueira, que nos auxiliava no entendimento, Então, nós vemos que até a própria, né, a própria Maria, ela é escolhida, e nós temos aqui o anúncio do nascimento, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. No momento da anunciação, quer dizer, quando o anjo ele vai participar a Maria, a obra e a escolha de Deus de sua pessoa para fazer parte desta grande obra, ela demonstra perplexidade, quer dizer, ela não entende como isso poderia acontecer. Então veja que, humanamente falando, quando nós nos deparamos com todas as doutrinas, se nós tentarmos entendê-las de forma humana, com a nossa capacidade humana, com a nossa capacidade mental, obviamente também haverá perplexidade em nós, assim como houve em Maria. Por quê? Para Maria, a concepção ou gerar uma criança, né, ela é necessário ou é necessário até hoje, se bem que a modernidade avançou, mas vamos falar ali do básico. É necessário a conjunção carnal entre o homem e uma mulher para que se gere uma criança, para que comece, né, para que esta criança será gerada e, depois de 9 meses, né, normalmente, dar-se-á à luz esta criança. Maria não entende, porque foge do padrão humano. Por isso é chamado de miraculosa e singular. É só para adiantar o boi, passar o carro na frente dos bois. Então, quando nós vemos, veja que a dificuldade de entendimento não é só nos dias de hoje. Veja que um povo que está acostumado a viver, né, debaixo da obra, debaixo das mãos de Yahvé, também nós vemos, muitas vezes,
perplexos com aquilo que ele é, ou estupefatos, admirados, perdidos até. Tem o caso de Nicodemos, que não entende, tem outros casos na Bíblia. Por quê? Porque foge da normalidade, daquilo que nós pensamos. E é por isso também que nós lemos que, para que nós entendamos, é o terceiro objetivo, destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e obediência. Bem? Então, nós vemos aqui, Maria simplesmente ela não entende, porque foge do natural, foge do normal. E quando Deus quer agir, outra música de Cícero Nogueira também, acabei de lembrar, quando Deus quer agir, ele abre caminho no meio do mar. Você vê que eu estou um pouquinho de tempo nessa estrada aqui. Então, veja, nós não entendemos. E quando não entendemos, o que é que nós fazemos? Veja que Maria, ela não entende, mas ela continua prestando atenção. É aí onde nós muitas vezes falhamos. Nós não entendemos uma determinada, ou entendermos determinado ensino, determinada doutrina, entendemos errado, e nós vamos simplesmente, o que seria o normal? Fazer como fez Maria. Lembra na escola? Levanta a mãozinha. O que foi, fulano? Eu não entendi. O senhor, a senhora pode me explicar de novo? Porque eu não entendi. Porque é melhor perguntar do que ter uma visão errada e, consequentemente, espalhar esta visão errada. Espalhar esta visão errada. Porque esse é o problema. Nós fazemos discípulos, mas Maria, ela continua prestando atenção. Ela continua prestando atenção, né? Ela continua ouvindo o que o anjo está falando com ela, que é o ponto de número 2, que diz assim, o Espírito Santo, né, como agente da concepção. Então, o que acontece? Veja, apesar de estar meio perdida, o que acontece? A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção, como ela ficaria grávida, a explicação é singular. Singular quer dizer que nunca houve outra, nem haverá outra ação que necessite desta explicação. Nunca mais haverá, porque o Filho já veio de uma vez por todas. Singular e miraculosa. Então, veja, o entendimento também, muitas vezes, quando é algo que nós não temos o costume de ter isto constantemente diante de nós, traz esta dificuldade também de entendimento. Porque é uma coisa que nunca... Vamos a outra singularidade. Chuva no tempo de Noé. Foi um dilúvio, foi algo extraordinário, singular. Não tinha acontecido. Só para nós pegarmos pontos que exigem de nós um pouco mais de atenção, de cuidado, tá? De pergunta, se não entender. Porque é triste quando um aluno, até o professor mesmo, isso aí nós não somos detentores de toda a sabedoria. Haverão momentos em que nós não entenderemos certas coisas. Então nós vamos procurar conhecer, perguntar, nos inteirar mais do assunto, para quê? Para que aquela dúvida não paire sobre as nossas cabeças, vamos dizer assim, e nós, no momento de transmitirmos, nós ficarmos ali sendo pegos no contrapé, sabe? No contrapé. Então, veja, Maria continua conversando e o anjo continua explicando. Porque, lógico, Deus sabia que ele não ia entender. E a preocupação também é com José, porque José também não vai entender. Ele vai dizer, mas como assim? Tanto é que ele pensa, vou deixá-la secretamente, para não escandalizar. Porque é moça de respeito, é de família, eu não posso fazer isso. Mas o Senhor também se preocupa em levar a mesma explicação para José. Então você vai desposar da moça, você vai se casar com ela, você vai cuidar da família, você vai ter mais filhos, só que este é o Salvador. Tá? Este é o Salvador. Agora veja, quando há uma espera, quando há um entendimento,
quando chega-se no templo para apresentar o menino Jesus com 8 dias para também fazer a circuncisão, o que é que acontece? O profeta olha e diz, agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Veja, era um homem que já estava esperando. E ao olhar, por isso que o entender, você se familiarizar, você buscar entender, não entendi, volta, não entendi, quantas vezes forem necessárias. Veja, todo mundo está perplexo, mas quando chega no templo, o sacerdote olha e diz, agora eu posso descansar, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Vê a diferença. Veja que para ele, para o sacerdote, não foi necessário explicar. Não foi necessário, porque ele estava esperando, ele já estava aguardando. Ele não aguardando como os fariseus, como os religiosos judaicos, mas como um homem temente a Deus. Como temente a Deus, ele não somente via, ele ouvia, ele falava com Deus, ouvia a voz de Deus, e quando ele viu o Filho de Deus, ele disse, está aqui a salvação de Israel. Veja, bem diferente da visão de Samuel. Tá bem? Essas comparações são mais para nós entendermos, ou talvez confundirmos ainda mais. Então, a explicação que o anjo faz a Maria de como seria esta concepção, como ela ficaria gestante, é singular. Por isso precisa de explicação. É uma coisa que nunca aconteceu e nem vai acontecer. E também miraculosa, porque o Espírito Santo é quem vai gerar o Filho de Deus na vida de Maria. Na vida de Maria. Tá bem? Então, nós vemos o ponto de número 2, o Espírito Santo age, é o agente da concepção, lógico. Né? Aí você pode dizer, lógico, irmão Maurício, nós estamos falando disso há vários trimestres. Mas é sempre bom recordar. Por que a preocupação hoje em dia de recordar tanto? É porque cada vez, pelo menos eu noto isso, cada vez mais as ideologias, as falácias e até as falsas teologias, falsos mestres, falsos pastores, falsos cristos, como o Senhor alertou a igreja, tá? Vão se aperfeiçoando. Eles vão se aperfeiçoando. E com esse aperfeiçoamento, a sua forma também de dissuadir, de fazer com que os outros mudem de pensamento, de ideia, como aconteceu com os Gálatas, está cada vez mais afiada. Então nós precisamos nos lembrar. Sabe, nunca ficar reclamando, mas está repetindo, está muito repetitivo, está muito isto. E quantos estão sendo enganados? Eu me lembro de uma vez o pregador foi pregar e o pastor disse, não deixe que eu busque o pregador. O pastor falou. E ele vem conversando, né? Sei lá se foi no aeroporto, deve ter sido no aeroporto. E ele disse, que bom que o senhor está aqui, né? Começou a conversar com o pregador e tal, porque, puxa vida, culto das irmãs, chama a irmã para pregar, o cego de Jericó. E não sei o que, chama o culto dos jovens. Não é culto, é culto com a participação dos jovens, porque o culto é para Deus. Então não é culto dos, né, ou culto aos jovens, é o culto dos jovens para Deus, com a participação dos jovens. Na realidade é com toda a igreja, assim como do círculo de oração também, né? Mas convida o jovem para pregar o cego de Jericó. Não sei quem, no dia que não tem culto específico, chama um obreiro, o cego de Jericó. Mas que bênção que o Senhor está aqui, que maravilha que o Senhor, a gente ouviu falar muito bem, mas o pastor não se aguentou de curiosidade. Num determinado trecho da viagem, ele disse, mas que mal lhe pergunto, não se ofenda. O que é que o senhor vai pregar hoje? Ele disse, o cego de Jericó. Sabe o que é isso? É que enquanto esse danado desse cego não enxergar, Deus não para de falar. Então Deus não repete, Deus reforça. E se há uma aparente repetição, é porque o cego ainda está cego. E ele tem que ver. E ele tem que ver. Então, cuidado, né? Vamos tomar cuidado. Da repetição, porque minha igreja, porque minha escola bíblica, porque a minha editora. Calma, fique em paz. Deus só quer que você enxergue.
mas enxergue não como árvores. Lembra daquele servo? Veja o homem como árvore. Não, então está errado. Volta que precisa refazer. Vamos refazer. E agora, vejo bem indistintamente. Tudo. Tá bom? Então vamos lá. A explicação que o anjo dá a Maria, obviamente, da concepção, da ação do Espírito Santo na vida dela, faz com que ela compreenda, talvez não totalmente, mas como nós vamos ver no final, ela aprende. Ela aprende uma coisa: eu preciso ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. O ponto de número 3 fala sobre a pureza e a santidade do filho. Por que a pureza e a santidade? Porque Maria não tem contato com o homem. Obviamente que a semente do pecado não está, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, esse destaque é de suma importância, é de grande relevância. Porque se houvesse o contato dos dois, não poderia, porque o Cordeiro de Deus tem que ser imaculado, tem que ser santo, que é o que nós vamos ver aqui. A palavra santo, no grego hagios, indica o quê? Quando olhamos no Antigo Testamento, o cordeiro era macho sem defeito de 1 ano. Então, antes que ele tivesse qualquer contato com uma fêmea do rebanho, ele era separado 3 dias. Ele ficava separado 3 dias. E só depois disso, quando era confirmada a sua perfeição, quer dizer, não havia defeito, não havia manchas, ele não teve contato com... Não, então está tudo certo? Tá. Então ele está apto para ser sacrificado. Tá bem? Então, quando olhamos para tudo isso, nós temos que entender que é muito importante, até que não só nós entendamos, mas que também nós conseguimos transmitir esta doutrina de maneira clara. Veja, por que não há o contato? A moça é virgem, o destaque, tá? Tanto é que ela se impressiona, ela diz, mas eu não tive contato com o homem. O anjo explica para ela que esta concepção é miraculosa e também é singular, porque é o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e lhe porá o nome Jesus, ele será chamado Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Tudo isto para destacar a pureza do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, tanto é que o que há de nascer de ti será chamado santo. Veja, santo, que quer dizer o quê? Separado e consagrado. Aí nós olhamos mais outras figuras no Antigo Testamento. Tá? Apesar de nascerem da concepção entre homem e mulher, mas depois do seu nascimento eles são consagrados. Né? Nós vamos ver Sansão, infelizmente lá na frente, nós vamos ver os nazireus. Os nazireus são separados e eram consagrados. Não subia navalha nos seus cabelos, nas suas barbas, eles não comiam determinadas comidas, não bebiam determinadas bebidas, eles não podiam ir para velórios, se casam, não poderiam casar com mulheres estrangeiras, totalmente o contrário do que Sansão fez. Tá bem? Então a palavra santa, ela fala de separação e consagração. Para quê? Para o serviço. Veja que tem que ter a separação. Jesus Cristo já nasce separado desde o ventre e também consagrado, o Filho de Deus, para quê? Para utilização. Então vamos entender o que é santidade. Santidade é ser separado, consagrado e dedicado ao serviço. Porque se você não for utilizado, a separação e a consagração também não servem de nada. Tá bem? Então prestemos bastante atenção para entender o ponto de número 1. O ponto de número 1 que diz assim, o Espírito e a concepção do Filho. Então quer dizer, como Jesus Cristo foi concebido? Então Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Maria não entende, porque foge do normal, é algo singular e miraculoso. Depois ela entende, talvez não entenda muita coisa, obviamente ela não ia conseguir, e nós não vamos conseguir entender tudo, mas dentro daquilo que o Senhor, da capacitação que Deus nos dá, para entendermos o que é que nós vamos fazer. Nós vamos agir de maneira humilde e também de uma entrega
total das nossas vidas. Tanto é que o final da oração de Maria é: cumpra-se em mim a sua vontade. Cumpra-se em mim a sua vontade. Tá bem? Ela entendeu e ela reconheceu e ela se entregou para que Deus fizesse a obra dele na vida dela. Tá bem? E o que há de nascer de ti é santo. Tá bem? Indica separação do pecado, consagração. Para quê? Para o serviço. Porque o serviço é o serviço de redenção. O Senhor Jesus Cristo seria o nosso Redentor. Então ele não poderia estar, né? Vou usar o termo próximo, mas não estou falando próximo do pecado. Não poderia ter contato ou ter em si, na sua concepção. Tá bem? E ele deveria ser consagrado, assim como ele foi desde pequeno. Quando o momento das tentações, os momentos de dificuldade, ele estava consagrando sua vida a Deus. Para quê? Para o serviço. Senão a sua obra não seria perfeita e nós precisávamos de um Redentor perfeito e ele veio. E como nós vamos ver na lição, em breve ele voltará para nos buscar. Tá bom? Ponto 2, o Filho e a sua relação com o Espírito. Então, o Filho é o verbo feito carne. Ponto de número 2.1. O Filho é o verbo feito carne. Ou, como nós dizemos, é a encarnação do verbo. O verbo que se encarna, e vem. Eu sei que a gente fala bastante, mas é sempre bom. Encarnação é uma coisa. Reencarnação é doutrina de demônios. Tá bem? Então, vamos prestar bastante atenção para não confundir os termos. Encarnar é uma vez. Tá? Agora, a ideia de reencarnação é que a alma fica trocando de corpo em tempos para alcançar, e como eles não sabem o que fazer, a única doutrina é a cristã, que dá dois destinos eternos para a alma do homem. Ou ele vai para os céus com Cristo, habitar com Deus, ou ele vai para o inferno, separado de Deus. As demais religiões, como não sabem o que fazer, não aceitam a questão do inferno, e também não têm o que fazer com a alma, uma hora põe para dormir, outra hora manda para o nirvana, outra hora entra nisso e vai reencarnando até. Isso é doutrina errada. Não, ainda que usem o Evangelho de João, não há, se você conhecer realmente a doutrina, os escritos joaninos, você vai ver que ele nunca apoiou, ele nunca disse nada disso. Então vamos lá? Vamos falar da encarnação. Então Jesus Cristo agora vai aparecer, tá, no contexto terreno. O verbo vai se fazer carne e vai habitar entre nós. Porém, não nos ensina que o Filho de Deus começa ou aparece na história na concepção de Maria. Por quê? Porque ele é eterno. Se ele é eterno, obviamente é antes da criação, anterior à criação. Tá? Então, eternidade. Então, vamos falar disso aqui. Pode-se também, e surge-se a ideia também, às vezes, de que Jesus Cristo é um Deus de segunda categoria. Outras falsas religiões ensinam. Ou que Jesus Cristo é um profeta especial, alguém ao concurso, quer dizer, fora de... Né, não dá para colocar ele num concurso disto ou daquilo, porque ele é fora, mas não é isto. A Bíblia diz que ele é eterno. E na eternidade, ele já existia. Quando falamos de eternidade, mas a criação não é eterna, ela teve um princípio, tá bem? E vai ter um fim, tá bom? Então, nós falamos que Deus é eterno. O verbo não começa a existir em Maria. Então Jesus Cristo passou a existir quando Maria ficou gestante, que ficou grávida. Não, ele já existia. Tá bem? 2, ele é, além de eterno, ele é coigual, quer dizer, ele existe em pé de igualdade com o Pai e com o Espírito, que aí forma a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bem?
Nenhum é mais e nenhum é menos. São todos iguais. Subsistem, são coiguais, eles têm a mesma natureza, os mesmos atributos. Então, o Deus Uno, que subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dentro desta atuação, desta ação, nós vemos a triunidade. E voltamos à ideia. A pessoa pergunta, então são 3 deuses? Não, é um Deus só. Mas você falou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sim. Porque agem como se fossem um. Agem como se fossem um. Então, nós cremos em um só Deus como está, dividido em 3 pessoas distintas, porém iguais. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Então, o verbo no início, Cristo não começa, não passa a existir quando o Espírito Santo, quando ela concebe pelo poder do Espírito Santo, inicia-se esta gestação, né? E no tempo determinado para as mulheres, como a Bíblia diz, Jesus Cristo nasce. Tá bem? Como eterno, ele é antes da criação. Como eterno, ele é coigual, obviamente, a Deus. Ele é igual ao Deus Pai e o Deus do Espírito Santo. Maravilha? Para nós, voto, isso é fato. 2:2. O Espírito capacita. Então, nós vemos aqui como age o Espírito Santo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos falar sobre a capacitação. O que é uma capacitação? Ora, quando nós olhamos para a nossa vida secular, né, nós temos profissões, nós temos formações, e para cada estágio você tem a capacitação, né? Então, o médico ele tem que fazer especializações. Para quê? Para capacitação profissional, qualquer área da vida. Nós precisamos. Por quê? Para não ficar para trás. Tudo exige que nós venhamos a evoluir, a crescer. Tá bem? Então, quando falamos de capacitação, nós estamos falando de situações ou de algo que vem para a nossa vida que nos torna apto ou cada vez mais apto a exercer uma determinada função. Então, quando falamos de capacitação, nós estamos falando do quê? Da ação do Espírito Santo que fez com que Cristo agisse, operasse, trabalhasse e servisse da forma com que Deus estabeleceu. Tá? E ele, entendendo isto, através desta capacitação, ele vai operar na terra. Então, veja, ponto de número 2:2, embora sendo Deus, está aqui, em seu ministério terreno, Jesus agia como homem. Nós já falamos várias vezes que ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele abre a mão de seus direitos, tá? Mas não deixa de ser Deus. Tudo por quê? Tá? Tudo por quê? Ponto de número 2:3. Vamos emendar o 3 para nós. O Filho e o poder do Espírito Santo. 2:3. 2:3. Isso. Veja. E apesar de Jesus Cristo abrir mão por um determinado tempo dos seus direitos divinos, ele poderia, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Mas não porque ele deixou de ser, simplesmente porque ele aceita a vontade de Deus humildemente e se entrega totalmente como um cordeiro, o sacrifício de Deus por nós. Veja, então ele age como homem, 100% homem. Ele tem fome. Vamos falar o básico. Ele tem fome, ele tem sede, ele chora, ele se entristece. E chorar é uma coisa, ficar triste, necessariamente não precisa chorar. Ele sente dor, mas mesmo sentindo dor lá na cruz, ele não é como nós. Ele é uma ovelha muda que foi levada perante seus tosqueadores. Tá? Então entenda a dor como dor. Tá? Não, tem um filme aí que parece que o cidadão tá, sei lá, de tanto grito que ele dá. Mas a Bíblia não diz isso. Então nós precisamos prestar atenção nisso.
Desculpe o sinal, eu esqueci de desligar. Vamos continuar aqui. Então, ele agia como homem. Quando nós olhamos todas as vezes, veja, quando exige dele, ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu não sei se vamos conseguir desligar esse sinal. Ele vai agir, ele vai fazer milagres, ele vai fazer na direita, desculpa, para a direita. Então vamos lá, ele vai agir, né? Como homem ele age, mas cheio do Espírito Santo. Veja a diferença. Muito obrigado. Veja a diferença. Ele age como homem, cheio do Espírito Santo, mas não deixa de agir como homem. Por quê? É necessário. Faz parte. Ele é o Cordeiro de Deus. Tá bem? Isso nega a sua divindade? Não. Por que não? Veja, ele continua sendo 100% Deus. Quando olhamos no Antigo Testamento, nós vamos ver algumas figuras que nos lembram isso. Vamos lá para o tabernáculo. Você tem uma madeira de acácia revestida de ouro. O que aquilo ali simboliza? A madeira de acácia é incorruptível, é a madeira. Primeira coisa, então fala da humanidade de Cristo. Mas ela é recoberta de ouro, 100% Deus. O ouro fala da deidade, da divindade. Então, quando esta ideia, ela vem sendo transmitida desde o princípio, para que a gente entenda que tudo aquilo que era sombra, que serviu de aio para nós, agora nos explica. Quando pegamos a carta escrita aos Hebreus, e se nós a lermos constantemente, principalmente o Pentateuco, ele é muito bem esclarecido na carta que se escreve aos Hebreus. Então, nós vamos ver muitas coisas simbolizadas, mostrando que o Messias que viria e veio para nós, para eles ainda não, eles não aceitam que Jesus seja o Messias, mostram esta característica de Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, principalmente quando nós olhamos para esta união da madeira de acácia com o ouro. Tá? 100% homem, 100% Deus. Se você for para a caixa, né, lá para o Santo dos Santos, a caixa é madeira, a arca, mas o propiciatório é 100% ouro, batido, peça única, sem divisão. Então está falando da divindade, está falando de Deus. Então não nega de maneira nenhuma Jesus Cristo agindo como homem, não nega a sua divindade. Por quê? Esta doutrina já vem nos sendo ensinada, mas exalta o quê? A sua humildade na encarnação. Veja, com todos os seus atributos, ele simplesmente diz sim. Ele aceita a vontade do Pai na sua vida. E ele vem para sofrer. Ele sabe o seu ministério. Ele sabe, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Veja, com 12 anos, ele responde, né, mas ele explica para José e para Maria, por que é que vocês estão me procurando? Eu estou fazendo a vontade do meu Pai, eu estou na casa do meu Pai. Veja que 12 anos ele já explica, ele já está explicando o seu ministério. Eu estou cuidando. Então, nega a sua divindade, pelo contrário, exalta. Exalta o quê? A humildade. E mesmo sendo Deus, ele viveu como homem no meio de nós, com aquela sempre importante explicação, sem pecado. Sem pecado. Tá bem? Olha aqui, ó. Mesmo assim como com a sua humildade, tá? a sua ação como homem, assim, mesmo sendo Deus, que é a segunda explicação, viveu em plena obediência e capacitado pelo Espírito. Pronto, está ligado à humildade. Veja que nesta humildade ele se permite, ou ele permite fazer a sua obra na dependência, obediência e capacitação. Obediência à vontade do Pai, que o enviou, como nós vamos ver aqui no ponto 3.1. Ele obedece às ordenanças, às ordens, os preceitos, aquilo que lhe foi designado pelo Pai, e ele vive também em plena capacitado pelo Espírito Santo.
Obviamente, sem esta capacitação, o Senhor obedece ao Pai e aceita esta humildade. E quando nós olhamos que, quanto a nós, quando preferimos agir fora da obediência a Deus e também não estando capacitado pelo Espírito Santo, qual é o resultado? O resultado disto aqui na vida de Jesus Cristo foi a vitória. Na nossa será a plena derrota se não agirmos desta maneira, tá bom? Então, falamos da sua eternidade, falamos da sua humanidade, falamos da sua deidade e exaltamos a sua humildade dentro da vontade do Pai. Ponto de número 3. Ponto de número 3, a trindade e a missão. Obviamente que a capacitação, o objetivo é o quê? O serviço. Então, capacitou, separando do pecado, consagrou o Senhor para quê? Para trabalhar, para o serviço, para uma determinada obra. Se nós não temos isto diante de nós, que o Senhor nos chamou para trabalharmos e não para dar trabalho, nós não saberemos o que fazer e como agir com a capacitação que o Espírito Santo nos dá, porque nós não sabemos o que fazer. Alguns há que não entenderam sequer ainda porque foram chamados. Mas pergunta mais um pouquinho que o Senhor vai te explicar. Bem, a trindade e a missão redentora, o Pai envia o Filho e o Espírito. Veja que interessante. Por que a ideia de o Pai enviar o Filho e o Espírito? Então não foi o Filho, eu vos darei outro Consolador? Veja. Essa cooperação, que cooperação? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Revela a atuação da Trindade no plano da salvação. Então Deus já estabeleceu, pré-estabeleceu este plano, e dentro do plano estava enviar o Filho, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, e também depois dele subir aos céus, como está em Atos capítulo 1, também daí uns dias ao derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Então, por isso nós lemos que, veja, Deus envia o Filho e envia o Pai, o Filho e o Espírito. Por quê? Já estava no plano de Deus como aquele que decreta, é aquele que estabelece, é aquele que planeja, tá? É aquele que fez o plano, planejou. E o Filho veio e executou o que estava no plano. Maria fica perplexa. Então o Espírito Santo faz o quê? Aplica. Se o Espírito Santo de Deus não agir em nós, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça, o que é que vai acontecer? Pode vir um arcanjo nos explicar. Nós não vamos entender. O Cristo pregou e a multidão não entendia. E os discípulos diziam, mas o que o Senhor quer nos ensinar com isto? E o Senhor dizia, a eles ainda não é tempo de ser revelado, mas eu vou ensinar vocês. Vocês precisam aprender. Então, separava o colégio apostólico e explicava. Veja, a ação é bem diferente. Veja que Cristo ensinando, muita gente não entendia. O próprio Cristo ensinando. Até doutor da lei não entendia. Mas ele chamava o colégio apostólico e dava uma explicação geral. E o Espírito Santo aplica o quê? O plano de salvação. Aquilo que o Senhor quer que nós entendamos dentro da sua obra. Ponto de número 3.2. O Espírito revela e exalta o Filho. Então, nós temos que entender que cada um... Veja, quando Cristo agiu em 3 anos de ministério, qual foi a sua intenção? Qual foi todo o objetivo do Filho? Exaltar o Pai. Em vindo o Consolador, agora ele exalta o Filho. Está aqui. O Espírito revela, aplica, explica, ensina, tá? Revela o Filho e exalta o Filho. Tá bem?
Então, nós notamos nesse ponto de número 3.2 que a direção do Espírito, não é a direção, é para onde ele nos direciona. A direção aqui é para onde o objetivo que ele quer que nós alcancemos. Então, a direção do Espírito está portanto, ligada, veja, o direcionamento do Espírito Santo está, portanto, ligada principalmente, primeiro, à revelação do ministério da salvação. Então, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, está aqui. O direcionamento, a direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do ministério da salvação. Ele vai revelar outras coisas? Sim. Corre-se atrás de revelações, e às vezes até, a maioria das vezes enganosas? Sim. Mas o propósito principal, vejamos o propósito principal de Cristo. Vá, a tua fé te salvou. Pronto. Então, Jesus Cristo se alegrava com a cura? Sim. Se alegrava com a alimentação do povo? Sim. Com a ressurreição dos mortos? Sim. Mas o seu propósito principal era salvar. Salvar, ele veio para salvar os que se haviam perdido. Esta é a visão, este é o objetivo principal do ministério terreno de Cristo. E agora o ministério do Espírito Santo. A sua direção, o seu direcionamento. Revelar o ministério da salvação. Tá? Quer dizer, aquilo que nós não entendemos, ele vai fazer o quê? Ele vai nos revelar, ele vai nos mostrar. Mas o ministério da salvação, do Cristo crucificado, que é outro mistério, entender por quê. Até um certo cantor mundano cantou uma vez, né? Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. Veja que há uma vaga ideia, mas não há um conhecimento. Tem-se uma ideia, mas não se tem o conhecimento. E é aí que entra a questão da revelação do Espírito Santo. Que sem esta ação do Espírito Santo na nossa vida, não há como nós entendermos. Não é exagero, nenhuma das doutrinas exaradas pelas Sagradas Escrituras. Tá bom? Não tem como. Veja, é por isso que está ligado principalmente à revelação. Deixa eu destacar aqui. Revelação. Tá? Não é com isso que esse povo está acostumado, não. Tá? Essas revelações de barriga cheia, né? Esses profetas de ouvido. Sabe o que é o profeta? Profeta de orelha. Escuta as coisas e depois vai estar profetizando. Mentira. Ele escutou antes. É aqueles que gostam de fofoca. Já avisei. Eu acredito que eu seja dos pentecostais um dos que mais acreditam nos dons maravilhosos do Espírito Santo. Então não venha me questionar. Uma coisa é ser usado por Deus. Outra coisa são esses tais que usam o nome de Deus para parecerem homens e mulheres de Deus. Tá bem? Então vamos lá, a revelação do ministério da salvação. Do Cristo crucificado é outra doutrina. A crucificação de Cristo é um mistério. É por isso que Paulo diz o quê? Se está oculto para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, não. Ele vai falar que a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, para nós é o quê? Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Tá bem? Mas para os que se perdem, onde não houve a revelação do Espírito Santo desses ministérios, a crucificação é loucura. É loucura. O Evangelho da cruz é loucura para os que se perdem. Mas vou repetir. Mas para nós, não. Para nós que somos salvos, é poder de Deus. É poder de Deus para a salvação. Tanto do judeu, quanto dos gentios. Tá? Quer dizer, quando fala de gentios, gregos, bárbaros, está falando de nós. Nós não fazíamos parte. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós éramos o zambujeiro. O nosso fruto era azedo, amargo. E quando produzia. E também, veja,
que um dia quem? Cristo, o crucificado. Lembra? Quem lembra que ele ressuscitou ao terceiro dia? Ressuscitou para que um dia Cristo voltará, ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu, a igreja que vai morar no céu. Tá? Então, toda a obra, toda a ação do Espírito Santo, ela é cristocêntrica, porque conduz a Cristo. Veja, revela e exalta o Filho. Então, toda a sua ação, toda a sua obra é cristocêntrica. Bem, ponto de número 3 para encerrarmos: a fé e a submissão do crente. Lógico, vamos voltar a falar de Maria. Mas agora, veja, mesmo não compreendendo tudo, ela chega num determinado momento e diz: cumpra-se em mim a tua vontade. Tá bem? Então, sua resposta: cumpra-se em mim eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Sua resposta é um exemplo profundo para nós hoje. Tá? Mas que exemplo é este? Olha a postura aqui. Aqui vai falar da postura. Como que ela se comporta diante do anjo, recebendo a mensagem, tendo a explicação da mensagem e entendendo a mensagem. Então, a partir desse momento, ela se posta de uma tal maneira diante de Deus e de sua vontade. Como é essa postura? Que todo crente deve assumir, isto é, confiar com humildade. Ela simplesmente aceitou. A tua serva está aqui. Vamos lembrar de Samuel ainda, sem conhecer a voz de Deus. Fala porque o teu servo ouve. Seja feita a tua vontade. Isto fala de humildade, mas fala de confiança. E esta confiança tem que ser humilde. Que é uma pessoa que confia humildemente em outra? Ela simplesmente coloca a sua vida nas mãos daquela pessoa. Todo o seu futuro, ela está na dependência. Tá? Não é para ficar cobrando, simplesmente ela humildemente aceita ser conduzida. E tanto é que é colocado o Salmo de número 37, o versículo de número 5. Né? Confia no Senhor e o mais ele fará. Eu vou lembrar do versículo. Quando a cabeça está numa direção, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não, também não. Mas eu vou lembrar, Salmo 37, 5. 37, 4. Deleita-te também no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Confia no Senhor. Entrega o seu caminho a ele e o mais. Parafraseando. Eu lembro o verso 4. E o 5 fugiu da memória. Mas a ideia é esta: deleita-te também no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. O que é isto? Isto é uma entrega total. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. E o mais ele fará. Que mais é esse? É o que eu quero a mais? Não. Esse mais é o que ele quer para a minha vida. E pode ter certeza. Sabe quando a gente chegava diante do papai e da mamãe, os que chegam ainda hoje, e diz: como é que você sabia? Como é que... Vou usar uma palavra que não tem nada a ver. Como é que você adivinhou que eu queria isto? Já vem te acompanhando faz tempo. Então, Deus não adivinha. Eu só usei um termo que a gente usa. Usava, porque também é uma coisa que a gente deve evitar. Adivinha. Não, graças a Deus, fui liberto disso também, do espírito de adivinhação. Tá bom? Então, veja, a resposta de Maria é um exemplo profundo para nós. Qual? Por quê? Veja o posicionamento dela diante de Deus. Posicionamento, a postura dela. Como ela se comporta ao ouvir a explicação, ouvir a palavra, ouvir a explicação e entender. Cumpra-se em mim a tua vontade. Isto é confiança com humildade,
porque você não sabe, igual Abraão, você não sabe para onde você vai. E se entrega totalmente. Quer dizer, eu não sei, Senhor, o que vai acontecer. Eu ouvi esses dias também o nosso pastor presidente dizendo lá assim: muitas vezes eu não sei para onde eu vou, mas todas as vezes Deus sabe por que eu estou indo. Entenderam? Então, muitas vezes nós ficaremos também perplexos com algumas coisas. Mas se confiarmos humildemente e nos entregarmos totalmente ao Senhor, o que vai acontecer? Ora, nós seremos conduzidos, direcionados pelo Espírito Santo para o quê? Para uma relação, um relacionamento com Deus, e sem entender, mas confiando no Senhor, sem entender muito, mas confiando no Senhor, nós realizaremos todo o projeto de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Lição de número 12. Até a próxima aula. A lição de número 13, se o Senhor nos permitir. Vamos apresentar o material novo também. E fiquemos todos com a paz do Senhor. Amém.